Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com a Muriel para a gente estar falando sobre o inversor dessomatologista. Tudo bem, Muriel? Tudo bem, Cassi. Agradeço pelo convite para poder ajudar aqui no programa. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente estar falando um pouco mais sobre esse tema, né? Então, para começar a nossa entrevista, eu vou estar apresentando um pouco melhor a Muriel, né? Então, a Muriel, ela é natural de São Paulo. Atualmente, ela reside em Foz do Iguaçu. Ela tem 32 anos. Ela é graduada em fisioterapia com especialização em envelhecimento. É mestrada em saúde pública em região de fronteira. E é voluntária da Sinvex desde 2018. Então, Muri, para a gente começar a nossa entrevista, gostaria de saber um pouco mais, né, sobre o que é Invex e o que é Dessoma, né? Para o pessoal que está de primeira vez assistindo essa entrevista. Tá bom. Aí qualquer coisa você me ajuda também para responder, tá? Então, a inversão existencial, né? Então, como o próprio nome já diz, né? Se refere a uma técnica de viver, né? Então, uma técnica que a pessoa aplica objetivando otimizar o tempo de vida que ela tem, né? Então, essa técnica se refere ao max planejamento dessa vida intrafísica, dessa vida humana, né? Então, o objetivo principal dessa técnica é que a pessoa, desde a juventude, ela consiga ter as suas prioridades ali evolutivas e alcançar, enfim, a programação essencial, né? Que é a Proexis, que a gente entende que ela, antes de ressomar, ela se programou, ela fez todo ali um planejamento, né, da vida dela. E então, essa técnica de viver, que é a Invex, ela faz com que auxilia, né, otimiza que a pessoa consiga, enfim, chegar nesse objetivo principal, que é a materialização da programação existencial dela. Falando bem sinteticamente, se você quiser até acrescentar alguma coisa, né, tem cursos que aprofundam mais sobre esse assunto, né? E a Dessoma, o que é a Dessoma? E a dessomatologia, né? Então, é uma especialidade dentro da Conscienciologia que estuda sobre a dessoma, né? O que significa dessoma? Então, né, dessa palavra, o des significa descarte e soma se refere ao corpo humano, né? Então, a dessoma nada mais é que o descarte do corpo humano, né? Então, nesse sentido, a dessoma, ela já traz essa noção, né, de que a pessoa, ela não é o corpo físico dela, que na verdade ela vem ali de uma dimensão extrafísica, né? Então ela veio da dimensão extrafísica, ressomou, né, renasceu, e aqui ela tem essa missão, né, esse objetivo principal de concretizar a programação dela. E é interessante a gente fazer uma relação já com a dessoma e com a técnica da Invex, porque a dessoma, né, que é o momento final que a pessoa descarta ali o corpo físico dela, né, que as pessoas falam da morte, a dessoma ela é um prazo, o prazo para a pessoa conseguir concretizar tudo que ela se programou. Então, seria o prazo até para ela conseguir realizar a programação existencial dela, né? Então, eu acabei percebendo, né, nos meus estudos, nas minhas vivências, o quanto que tinha esse link entre a Invexis e a dessoma, né? Então, se eu quero ter uma dessoma, né, um descarte do meu corpo humano homeostático, né, numa condição mais otimizada, é interessante, até essencial, que eu viva a minha vida de uma forma pensada, de uma forma técnica, que eu não viva por viver, né, deixando a vida me levar. Então, é essa relação, né, inicialmente, né, não sei se eu expliquei com tanta clareza, mas que eu consegui entender entre a Invexis e a dessoma. E dentro disso, o que mais te interessou desse tema, né? Você sendo inversora, a dessoma, você já comentou um pouco, mas o que mais te interessou, assim? Então, na verdade, né, acho que é interessante eu explicar um pouco como que eu cheguei, talvez ficar claro, né, o que me chamou a atenção nesse tema. Né? Então, inicialmente eu participei do Greenvexis, né? Então eu participei em 2 momentos do Greenvexis, né? Então, no primeiro momento eu comecei a conhecer a técnica da Invexis e já me chamou a atenção, né? Já tive interesse de começar a aplicar a técnica. E aí eu fiquei um pouco afastada, assim, não tinha, na cidade onde eu fui fazer minha faculdade, não tinha grupo de inversão existencial, então eu acabei não participando mais, né? Participei 2 anos, depois fui para a faculdade, e quando eu retornei,
eu achei interessante porque o que me chamou a atenção foi exatamente o Max Planejamento Infectológico. Quando eu voltei novamente para o Greenvexes, foi o ponto que eu vi que eu precisava aprofundar mais a minha compreensão sobre esse assunto, né, dentro da aplicação da técnica, que é o planejamento da vida toda, né. Então eu entendi, eu comecei a ver que eu precisava aprofundar mais a técnica e teve o curso, né? Eu cheguei a fazer o curso com o professor Felipe Copo, né? Sobre Max Planejamento Infectológico. E nesse curso a gente tem ferramentas, né? Para a gente conseguir entender mais os aportes que a gente recebeu. A gente faz uma avaliação de vários aspectos, né, da nossa vida e a gente chega numa hipótese, né? Então, a partir, eu vi assim, algumas coisas, alguns interesses que eu tinha, algumas habilidades que eu tinha, e também eu acabei tendo algumas parapercepções também, que me levaram à hipótese de que a minha especialidade, né, então, aquela atividade principal que eu precisaria estudar, fazer assistência, né, que tem relação com a minha ProEx, estava mais nessa especialidade da dessomatologia, então o estudo da dessoma. Então, a partir daí, né, eu comecei eu entendi que eu precisava, né, produzir GESCONs, né, ter mais vivência em relação a isso, até escrever sobre as vivências que eu já tinha tido. Então, eu acho que inicialmente foi mais assim, o que me chamou a atenção foi mais pela habilidade que eu percebia que eu tinha, pelo interesse que eu tinha. Então, por exemplo, na época que eu fiz a residência, né, que eu falei, né, residência no programa de envelhecimento, então só eu já tinha esse interesse em envelhecimento, que eu acho que talvez fosse algo mais intuitivo, né, porque se a gente parar para pensar, a pessoa idosa é que está mais próxima, né, em tese, da dessoma, né, claro que qualquer pessoa em qualquer idade pode dessomar. Mas eu acho que inicialmente teve uma questão mais intuitiva, né, então eu me interessar por cuidados paliativos, que é uma disciplina, vamos dizer assim, aqui da sociedade, né, que vai por essa linha, né, de conseguir dar uma dessoma digna para a pessoa. E aí, juntando com o que eu vi ali no Max Planejamento Infectológico, eu fui entendendo, né, que talvez a minha linha realmente fosse por aí, então eu acabei realmente vendo que, enfim, tinha os fundamentos, tinha alguns fatos, né, que me mostrava que talvez fosse a minha especialidade, e também um interesse já intuitivo desde criança, com esse tipo de cuidado, com pessoas idosas, né, então inicialmente foi isso que me chamou a atenção, as vivências e o que eu tinha visto no curso Max Planejamento Infectológico. Aí depois disso, né, porque acho que é interessante, né, dentro do Max Planejamento Infectológico, a gente programar a GESCON, né, a escrita, porque a gente acaba ampliando a visão que a gente tem de um assunto, né, e a gente acaba, né, eu escrevi, né, o meu primeiro verbete foi então sobre o inversor dessomatologista, por enquanto é o único publicado, mas eu já tenho outros que eu já mandei para revisão. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever, as coisas foram ficando mais claras, aí foi quando eu consegui, fui tendo mais vivências também, que a escrita, ela promove isso para o inversor, né? Então, a gente quer ganhar maturidade e através da escrita, além da gente organizar melhor as nossas ideias, a gente acaba tendo um enriquecimento ali de vivências, né? E vai amadurecendo a partir disso. E foi a partir do verbete que eu pensei nessa relação, né? Que me chamou mais atenção, porque eu falei, cara, é óbvio. Hoje, para mim, parece óbvio, né? A técnica da Invexis, ela é essencial para a pessoa que quer ter uma dessoma homeostática nessa vida, né? Porque pensa ali quantas vezes que a gente pode ter, em outras vidas, a gente pode ter tido alguma morte traumática, ou a gente alimentou vários mitos, né? A questão de medo do julgamento final, enfim, várias questões que envolveram ali a dessoma, que a gente entendia de dessoma e que acabou atrapalhando, né? Então, acho que eu tenho interesse desde que eu sou mais nova, assim, desde criança mesmo, eu tinha uma preocupação, inicialmente com os meus pais, né? Então, eu pensava, eu quero que os meus pais, eles morram bem, né? E aí eu fui, enfim, crescendo, né? E a partir da infecciologia eu entendi a importância da assistência desde a juventude, entendi a importância da gente não pensar só na questão familiar, né? Pensar na assistência de uma forma mais ampla, né? Então, acabou fazendo sentido para mim. Então, eu não queria só que os meus pais dessomassem bem,
né? Na época eu não tinha essa compreensão de dessoma. Mas eu queria eu fui amadurecendo e entender que eu queria dessoma homeostática, equilibrada, satisfatória de um número maior de pessoas, né? Então aí a aplicação de uma técnica, ela ajuda muito as pessoas, né? No caso da Invex, ajuda muito o inversor a conquistar isso nessa vida. Outra pergunta, né? Qual que é tipo assim, dentro da inversão existencial, a gente tem algumas evitações que otimizam a aplicação da técnica da Invex, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco mais algumas evitações e a relação com a dessoma, né? Tá. A gente pode... É interessante essa pergunta porque as evitações, elas contribuem tanto, né, de evitar que o inversor tenha ali um impacto negativo no holossoma dele, né, nos veículos de manifestação dele, e também ajuda a que o inversor ele comprometa a própria programação existencial, né? Então, um exemplo, até mais que a gente pode pensar, é a questão da própria drogadição, né? Então, uma coisa comum que a gente vê no Zeitgeist, se eu falei certo, mas que é comum que a gente vê na nossa sociedade, é a questão da banalização da droga, por exemplo, né? Então, tanto de drogas lícitas quanto de drogas ilícitas. Então, a questão da balada, a falsa ideia de que para a pessoa se divertir, ela vai consumir drogas, ela está aproveitando a vida, ela está consumindo drogas. Então, a Invex, ela já traz essa evitação, né? Já traz ali argumentos lógicos para o jovem pensar, entender desde cedo, olha, isso aí é furada, você quer dessomar bem? Primeiro, cuida do seu soma, né? E sem contar, né, em toda a questão multidimensional que envolve o uso de drogas, né? E às vezes o jovem mesmo, ele pode estar usando drogas por uma questão de, às vezes, até de autofuga, né? Que aí já é uma coisa que a técnica da Invexis, ela busca resolver, né? Não é autofuga, a pessoa vai procurar desenvolver autocrítica, vai buscar desde cedo autopesquisa. Então, ao invés da pessoa, de repente, se afundar ali em alguma droga, né, para tentar amenizar um pouco a dor, o desconforto emocional que ela sente, ela já vai ter essa preocupação de resolver, né? Então, se eu estou sentindo vazio, por que eu estou sentindo vazio? Às vezes a pessoa tem um propósito e ela não tá longe desse propósito, isso acaba gerando esse vazio. E quando ela resolve, ela não vai querer buscar, ela não vai querer se drogar. Né? Ela vai entender que isso só vai prejudicar e não vai resolver a questão que ela precisa trabalhar, a reciclagem que ela precisa realizar. Outro ponto, a gente pode falar das coleiras do ego. Né? Então, coleiras do ego seria todo compromisso ali, toda alguma escolha que a pessoa tem que vai gerar um comprometimento da liberdade dela, né? A própria, de certa forma, a droga acaba também comprometendo por conta do impacto negativo, né, no corpo, no cérebro e tal. Mas a gente pode pensar na questão do casamento, que é uma evitação, na questão de um vínculo com qualquer instituição ali que seja mais dogmática, né, que exija ali algumas coisas ali de forma mais peremptória, que não faz tanto sentido, mais dogmática mesmo, mais de crença, né? Então isso já ajuda a pessoa, né, o inversor, a evitar se desviar, né, da própria programação existencial, né? Então, quanto mais eu consigo me manter livre para eu escolher, né, isso a gente pensa multidimensionalmente, né? Tanto eu ter ali a minha liberdade para pensar e decidir, né? E sem ter ali influências também do aspecto de consciência, né? Que está muito ali, muito acostumada com o holopensene mais antigo, né? E que acaba até evocando, se a gente se vincula, né, a alguma instituição que vai impedir a nossa manifestação, que vai prejudicar a nossa liberdade de manifestação, a gente também pode acabar se linkando com o holopensene do passado, né? Então, algumas coisas que de repente a gente já fez, já errou várias vezes em outras vidas, e a gente evita então esse risco de novo, né, ter essa automimese, de repetir as mesmas escolhas, as mesmas decisões, só porque está seguindo uma tendência ali, de repente
que a sociedade há muito tempo, né, tradicional, vem repetindo. E isso é importante porque, enfim, a liberdade vai facilitar com que o inversor ele consiga focar ali na programação existencial dele. E isso é importante para a dessoma homeostática também, né? Então, além, eu falei da drogadição, que é um exemplo para a pessoa manter ali o corpo dela, né, bem cuidado, que é importante, né? E também a própria questão da liberdade, que vai evitar dela comprometer de atingir o objetivo dela, né, da programação existencial dela. Então, tem outros exemplos, né? Você quer mais ou tá bom? Quer fazer outra pergunta? Então tá bom. Dentro disso, assim, qual que é... A gente percebe, assim, por exemplo, né? Quando algum familiar tá prestes a dessomar, né? Às vezes tem um certo nível de assédio, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre como a pessoa pode lidar com isso, né? Com as pressões que tem, geralmente, né? No contexto, assim, a pessoa inversora, no caso, né? Como que ela pode ajudar ali no desassédio da família, né? Da pessoa ali. Acho que um ponto, né, é ela focar realmente, ela analisar a própria intenção, né? Ela já focar, lembrar que, olha, a técnica da INVEX já mostra a importância da pessoa fazer assistência desde a juventude, desde cedo. Então, se ela está num contexto ali que é mais delicado, que envolve não só uma pessoa, né? Não é só a pessoa que está dessomando, descartando o corpo, envolve a família, os amigos, né? Todas as pessoas relacionadas ali aquele parente, né? Então, acho que é realmente focar na assistência, querer assistir, primeiro essa intenção de assistir e tateando, né? Acho que é investigar ali, pensar naquele contexto qual que é a melhor estratégia, né? Então, por exemplo, muitas vezes, acho que o primeiro ponto, até que a gente está falando de dessoma, é o inversor aproveitar a experiência para ver como ele se relaciona com a dessoma, né? Porque às vezes até é uma coisa mais distante, a pessoa nunca passou por isso, e ela começa a ter uma vivência até com uma pessoa próxima, então identificar como que eu me sinto em relação a dessoma dessa pessoa que em algum momento vai acontecer. Eu sinto medo, eu sinto tranquilidade, né? Então já começa nessa autopesquisa mesmo, né? E a partir daí a pessoa se empenhar para com o que ela tem, né? Identificar que trafores que ela tem, que ela, do jeito que ela tá ali, ela já consegue ajudar a família, o parente. Um dos trafores que eu acho que ajuda bastante é a questão da própria escuta, né? Então, às vezes, a dessoma, por ser um momento mais delicado, então, às vezes, a pessoa, né, os envolvidos e o parente que está dessomando, ele está numa situação mais vulnerável emocionalmente, mas a pessoa só precisa inicialmente ser escutada, né? Então, a escuta é um trafor que já ajudaria o inversor ali a entender, né? Primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo, o que as pessoas estão sentindo, qual que é a demanda delas, para a partir daí a gente conseguir pensar em alguma coisa, né? Em como ajudar. Então a escuta é muito importante. E outra coisa tem a questão da própria assistência silenciosa, né? Então às vezes a gente já escutou, né? E quando eu falo escutar é o ouvir, né? Mas também pelo parapsiquismo, né? Que o inversor procura desenvolver desde a juventude. Pelo parapsiquismo é identificar, às vezes, até como é que está o holopensene, né? Se tem ali uma tensão maior, se tem alguma pessoa especificamente que está mais assediada, como é que está? E quem não está assediado, como que a outra pessoa também pode ser conduzida a ajudar o grupo. Então, o parapsiquismo, então, às vezes a pessoa ela vai identificar o que está acontecendo e vai pelas energias, né? Às vezes ela não vai falar nada porque não cabe, mas pelas energias vai já ajudar a família, vai exteriorizar a energia, vai fazer a desassimilação. E tem uma técnica também, que eu já tive a experiência, né, de vivenciar algumas vezes, que é a própria reunião familiar, né? Então, às vezes, para esse processo de escuta, esse processo de identificação ali pelo parapsiquismo do ambiente, do clima, do que as pessoas estão precisando, pela reunião a pessoa às vezes fica mais fácil, né? E aí tem que ter aquela disponibilidade, porque, né, fazer desassédio implica que existe algum assédio, nem sempre é fácil lidar com os assédios, né?
Então, eu penso que a conversa, por exemplo, nessa reunião, ajudaria as pessoas a se colocarem, né? A todo mundo entender o que está acontecendo, né? Porque é interessante que na dessômano, né? Quando alguém está dessomando, geralmente questões da família, né? De cada consciência ali, aparecem, né? Às vezes questões que há anos não foram trabalhadas, todo mundo pôs debaixo do tapete, às vezes vai aparecer ali algumas mágoas, enfim, né, contrapensenes ali de um parente com outro, né, enfim. Aí geralmente aparece muito nesse momento de fragilidade, né, e aí a gente precisa observar e pensar e vivenciar para entender qual que é o melhor caminho, né, uma descoberta também. Dentro desse contexto, né, de assistência, de desassédio, tem uma live recentemente que você deu sobre assistência desde a juventude. Eu queria que você comentasse um pouco assim quais posturas, né, como ter essa postura mais de assistente no dia a dia, né, relacionar também com a dessoma, né? Tá, então seria como que a pessoa pode ser mais essencial no dia a dia. Olha, tem uma coisa que até a partir da Invexologia, estudando mais sobre Invex, eu entendi um ponto, né, que acho que às vezes pode até parecer clichê, que algumas pessoas começam a repetir, mas que realmente faz sentido. A questão da escrita, né, que a gente fala, GESCOM, né, então a pessoa, por exemplo, eu fiz um verbete que era sobre esse tema, né, um tema assistencial, então a pessoa já começa a entender melhor aquele conteúdo e entender como ela pode ser mais assistencial, né, então essa organização pensênica, a escrita conscienciológica, ela já ajuda bastante no tema que a pessoa quer se aprimorar enquanto assistente, né, e a gente, claro, né, quando você está escrevendo, não é só você organizar as ideias, não é só você entender, elaborar até as suas vivências, mas além disso, você já está entrando em contato com o público, né, intrafísico, extrafísico, né, então realmente a escrita, ela ajuda bastante a pessoa a aprimorar a assistência dela no dia a dia, né? Porque não é só escrever, né? A vivência que ela tem, porque ela está escrevendo sobre aquele assunto, a vivência intrafísica, enfim, multidimensional, né? Então, esse seria uma opção muito rica, né? Interessante. Outra também, né? Que pode parecer clichê, mas que faz todo sentido, é a própria docência. A docência invexológica, enfim, ou conscienciológica, mas, né, no caso, a docência invexológica, porque a partir do momento que a pessoa ela já tem aquele objetivo de... A docência é para isso, né? Você vai dar ferramentas para uma outra pessoa conseguir, né, ter ali a autonomia evolutiva dela, né? Então, o objetivo da docência já é assistencial, já é ajudar a pessoa a pensar por ela mesma, ajudar a pessoa a própria pessoa identificar melhores formas, estratégias e técnicas dela evoluir mais rápido, né? Então, até esse ponto, até chama atenção, porque na minha teática inversiva, né, eu vejo que, para mim, foi um ponto que eu demorei mais, né? Para mim, eu sei, desde o começo, eu valorizava, né? Eu vi a importância, entendia a lógica por detrás da GESCOM, você produzir um texto, e da própria docência. Só que aí eu tive dificuldade de antecipar essas duas conquistas, né? Mas assim, hoje, né, já escrevi, como eu falei, escrevi um verbete, escrevi mais outros 4 que foram para revisão, sendo que 2 são relacionados diretamente com a dessomatologia, e eu já vejo que depois que eu escrevi, eu já me sinto mais preparada, mais madura em relação a essa temática. E aí a docência, que eu estou finalizando, né? Estou terminando esse processo ainda. E, enfim, você já repara que que são ferramentas de autodesassédio, né? Que é interessante o inversor investir. E que vai ampliar a assistencialidade, né? A pessoa ficar mais madura mesmo. Então, acho que se fosse para citar priorização, seria dessas aí. Sem contar, né, uma coisa básica, elementar, que a pessoa identificar ali qual que é a intenção dela no dia a dia, né? Então, tá conversando se namora, né, tá conversando com o namorado, tá conversando com os amigos, já identificar qual é a intenção,
né? Já começar a refletir, né? Como que eu posso... Uma pergunta que eu acho que me ajudou muito, né? Como que eu posso contribuir para a evolução dessa pessoa? Como que eu posso contribuir para que essa pessoa seja completista? Então, esse tipo de raciocínio já ajuda desde jovem a gente pensar em estratégias de fazer uma assistência ali mais qualificada, né? Melhorzinha. Outra coisa, assim, que eu acho legal, qual que foi, assim, o nível de valorização da própria Invex quando você começou a estudar sobre a dessoma, assim, você falou bastante sobre a relação entre as duas especialidades, né, a dessomatologia e a invexologia. Se você puder comentar qual que foi o nível de aproveitamento da Invex, valorização também dos aportes, né? Ver se eu entendi bem sua pergunta, mas se eu entendi bem, assim, inicialmente, né, o que eu falei, eu não via nenhuma relação. Eu não conseguia entender que a Invex tinha uma relação mais direta com a dessomatologia, Invex e dessomatologia. Então, no início, eu não... Né, só queria falar de uma pessoa que aplica a técnica da Invex e que pode ser que ela seja, né, ela tenha se programado para ser especialista nesse assunto. E aí, conforme eu fui escrevendo verbete, fui tendo experiências durante a escrita, até por insight, né, começou até inicialmente por insight, eu vi que talvez existisse alguma relação. E aí depois, né, eu comprovei, né, pela minha experimentação, eu entendi que essa relação, ela é mais estreita do que eu pensava. E eu acho que talvez uma forma para visualizar isso, né, a gente tem aqui na Sinvex a Alameda Técnica de Viver, né, então, que é essa Alameda, né, que representa a vida humana, né, então uma Alameda, né, que é linha reta, que representa a vida humana, sendo que no começo dessa Alameda tem a Praça da Ressomática, né, que representa ali a ressoma, o renascimento, né, até o momento antes da pessoa ressomar, que é quando ela está no curso intermissivo, né, onde ela está se preparando para ter uma vida útil, né, ela realmente aproveite, tenha lucidez nessa vida. E aí, então, depois da Praça da Ressomática, né, tem essa Alameda, né, que é toda a vida, tem as idades, né, que começa ali dos 0 anos, quando a pessoa ressomou, nasceu, indo até aos 100 anos de idade, e depois de 100 anos de idade tem a Praça da Dessomática, né, então a praça que representa ali o momento que a pessoa ela retorna para o extrafísico, ela descarta o corpo físico e retorna para o extrafísico. Então, o próprio voluntariado, né, e a escrita, né, eu escrevi isso, ainda vou apresentar sobre essa Praça da Dessomática, me fez entender com mais clareza ainda o quanto que a Invexis, ela me auxiliou também nessa questão de viver com uma lucidez maior, né, de viver sabendo que conquistas que eu preciso ter nessa vida, que reciclagens que eu preciso realizar para, de fato, eu concretizar o que eu me programei no curso intermissivo. Né? Então, a Alameda, que vai ser aberta aí para o público, ela mostra isso de uma forma bem concreta. Né? Então, tem esse laboratório, a pessoa ela tem esse momento ali, né, do curso intermissivo, né, da ressoma, e conforme ela vai andando nessa Alameda, né, que é uma paratecnologia, né, um laboratório que ajuda mesmo a pessoa a ter autorreflexões profundas, ela começa a fazer um balanço existencial. Ela começa a pensar, bom, como é que foi ali quando eu ressumei, como é que foi quando eu era criança, né, até chegar na idade atual dela, né, ela tem esse momento de fazer esse balanço do que ela fez. Então, essa autocrítica, essa análise é muito característico da técnica da Invexis, né? Você não vive a vida sem pensar, você vai vivendo e fazendo os seus balanços. Até tem um texto, né, da Flora Miranda, da professora Flora Miranda, que ela fez isso, né? Ela fez um balanço da Invex dela, para ela realmente ver quais resultados que ela obteve até o momento com a aplicação dessa técnica. E é interessante que essa Alameda Técnica de Ver, então a pessoa está nessa Alameda, aí ela vai ver para frente, né? Onde que, daquela idade, na idade que ela tem hoje para frente, né? O que ela quer fazer, o que ela quer corrigir, como que ela pode chegar ali aos 100 anos de idade com lucidez, com uma saúde holossomática, então saúde física, energética,
a saúde, né, de todos os corpos de manifestação. E quando ela chega ali na Praça da Dessomática, como que ela quer dessomar? Né? Que às vezes, isso é uma pergunta que de certa forma é importante, né, o inversor fazer, porque a gente está falando da meta, né, do objetivo final. Né? Então, o ideal é que a gente tenha ali, qual que vai ser o meu grande finale? Que a dessoma representa esse grande finale. Né? Então, eu fiz o que eu me programei, né? Eu aproveitei o balanço ali que eu fui fazendo da minha vida, né? Depois eu sei aonde que eu quero chegar, até pensando na ProEx, e o que eu vou fazer para chegar ali, né? Então, a Invex, ela traz muito essa questão da proatividade, né? Da pessoa realmente se direcionar para a programação essencial, não perder tempo, né? Fazer ali as recomposições grupocármicas que ela precisa. E eu acho que para ficar mais claro a relevância da Invex para a dessoma, seria interessante a pessoa vivenciar esse experimento, né, na Alameda Técnica de Viver, porque ela vai ter essa noção, né, ela vai conseguir fazer esse balanço. Então, no meu caso eu falei, né, a questão da autolucidez, a questão de eu identificar, então me ajudou a identificar cedo algumas automimeses que se eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo de uma automimese que já na juventude me ajudou a eliminar e a não perder tanto tempo. Eu sempre tive, assim, muita facilidade, vamos dizer assim, em relação à questão artística, em relação ao teatro, né? Então, desde pequenininha, minha família, a gente fazia, né, primos faziam peças em datas comemorativas. E aí chegou num ponto que eu já estava ali na minha adolescência, já tinha conhecido a técnica da inversão existencial. E no contexto específico, eu entendi que para mim, eu estava fazendo teatro, né? Eu tinha ganhado a possibilidade, né? Fui escolhida ali para poder continuar, né? Do grupo, fui escolhida para poder continuar ali nesse exercício, né? Nesse teatro, continuar fazendo outra peça. E só que eu entendi que para mim aquilo tinha uma questão de automimese, né? Então, se eu continuasse, né, eu não ia resolver as questões afetivas, né, mesmo questão de carência afetiva que eu identificava que eu precisava resolver, né, então foi um exemplo de que uma coisa que a Invex ajudou eu a refletir. Então, olha, eu entendi que aquilo era uma automimese, né, que não ia me ajudar a fazer a reciclagem que eu precisava fazer. Então, para mim, naquele momento, né, abrir mão de uma oportunidade, aparentemente uma oportunidade que parecia muito boa na ocasião, mas que para mim ia mais me atrapalhar, né? E teve outras questões também nesse sentido de olhar para uma situação e falar, não, isso aqui não vai me ajudar a chegar onde eu quero, isso aqui não vai me ajudar a fazer uma reciclagem importante. Então, é um exemplo, né, do que a técnica da Invex ela auxilia, né, o jovem a refletir melhor, né, o que ele quer realmente, o que realmente é importante. Dentre várias outras questões, né, que a Invex ela contribui. É bem legal isso que você comentou e não sei se é bem uma analogia, né, que você comentou da Alameda, mas realmente esse exemplo dá para entender melhor a lógica assim da relação da Invex com a dessoma, né? E até antes assim da entrevista eu não tipo assim, tava com um pouco de dificuldade de entender a relação entre as duas especialidades, né? E agora tá bem mais claro, assim, sobre a relação entre elas, né? Que bom. Porque realmente a Alameda, ela mostra isso, né? Você começa numa praça, que é da ressomática, e no final você tá na praça da dessomática, né? Então a dessoma não é aquele momento que de repente, tive alguma coisa, dessomei, e é naquele segundo ali que eu vou ter uma dessoma homeostática ou não. Não é aquele segundo necessário, né, que vai contar, principalmente nessa dessoma, né, exitosa. É todo o percurso que a pessoa fez nessa, vamos dizer assim, nessa alameda, né? Então, que representa a vida. Então, todo antes, né, as decisões, as escolhas, né? Cada escolha que a gente tem vai impactar uma coisa simples. Sei lá, a pessoa que fumou, né? Que por um tempo na vida fumou, já teve impacto ali no soma dela. Mas em algum momento ela falou, não vou mais fumar, fez a reciclagem, por exemplo, essa reciclagem.
Ou a pessoa que nem, né, o ideal é até a profilaxia, né, a pessoa ali que desde já falou, nem quero, nem vou fumar porque eu quero chegar ali quero ter uma dessoma, né, da melhor forma possível. Então, conta muito todas as escolhas que a pessoa faz no decorrer da caminhada, né, foi essa a chavinha que virou, foi isso que eu entendi, né, então, nada melhor do que uma forma, um modo, uma estratégia de viver com a maior lucidez possível, né? Da gente conseguir, né, e a técnica da INVEX promove isso, a gente aplica ela, né, com empenho, a técnica da INVEX ela promove, ela contribui que a gente consiga recuperar os cons, né? Então, tudo aquilo que a gente programou no momento de autolucidez, quando a gente estava lá no extrafísico, fazendo o curso intermissivo, se preparando para fazer direito aqui nessa existência, para não repetir erros, etc. Então, a técnica ela ajuda a gente a recuperar esses cons, né? E a partir do momento que a gente recupera e tem ali a teática, né? A gente tem ali o conhecimento, a gente vai agindo de acordo, a gente consegue ser coerente, né, com o nosso curso intermissivo, o resultado vai ser o quê? Uma pessoa completista, né? E que conseguiu, né, que manteve ali, conseguiu aprimorar a saúde holossomática, cuidou, né, enfim, conseguiu aprimorar a sua saúde, né, diminuir os autoassédios, né, conseguiu promover um autodesassédio crescente ali, então o resultado vai ser só, né, vamos dizer assim, alegria, né, a pessoa vai olhar, realmente, né, é como se ela olhasse, ela tá ali na praça dessomática, ela olha para trás, ela consegue avaliar, eu comecei, fiz isso, errei aquilo, mas eu acertei, eu planejei, meu max planejamento eu consegui realizar de forma exitosa. É uma forma de balanço, né? É uma forma de balanço, né? E a técnica ela quer que ela promove, né, esse balanço, ela recomenda, né, é importante fazer os balanços constantemente e a questão do max planejamento, né? Então, eu preciso saber onde eu quero chegar, eu preciso saber quais conquistas evolutivas e por que eu quero ter essas conquistas evolutivas, né? Qual que é o impacto na minha evolução, enfim, no próprio equilíbrio pessoal, né? Acho que a evolução, né? Acho que as pessoas, um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos da pessoa querer evoluir é o próprio bem-estar, né? Evoluir faz bem, evoluir gera um bem-estar, né? Enfim, então é isso, né? A técnica da INVEX ela já ajuda a pessoa já a pensar na profilaxia. Pensa, você é jovem, você tá aqui, sei lá, você tá aqui 10 anos de idade. E aí, o que você quer fazer? Né? Ajudar, porque às vezes pode parecer muito cedo, né? Mas uma pessoa com 10 aninhos já vai pensar nisso? Depende, né, da consciência, né? E às vezes a INVEX ela traz muito essa coisa da pessoa, isso trouxe muito pra mim, de eu me ver como consciência. Né? Então, e ver também os outros como consciência. Eu tenho hoje 32 anos de idade. Né? Algumas pessoas acham que eu sou jovem, mas quantas vidas, qual que é a minha bagagem multidimensional? Né? Então, eu já tenho muita história, como cada um de nós. Então, eu quero me olhar como consciência. E a técnica INVEX, ela promove isso. Né? Então, lembre-se que você já não é a primeira vez, você está aqui, nem vai ser a última, então aproveite, né? Que essa oportunidade, ela é única. Então, acho isso bem importante, assim, da técnica, né? Se ver como consciência. A gente está terminando, então, a nossa entrevista, né? O tempo é meio curto, 30 minutos, mais ou menos, né? Mas eu queria que você fizesse, assim, um fechamento, né? Considerações finais, algo que você não falou, mas que você acha interessante, tá sendo dito, né? Aqui na entrevista. Então, umas considerações finais que você quer falar. Olha, eu acho importante, né? Eu sugeriria para as pessoas pensarem, né? Como que elas querem dessomar. Né? Se elas já pararam para pensar como que você quer dessomar nessa vida, em qual condição. E pensar também o quanto, né, que a aplicação, né, de uma técnica, a vivência técnica com mais lucidez, o quanto que a própria INVEX pode corroborar com isso, né? Pode otimizar, fazer com que ela chegue nesse objetivo aí de ter uma dessoma, que eu acredito que as pessoas queiram ter uma dessoma homeostática. Então, fica essa sugestão.
Então, beleza. Obrigada, então, pela entrevista, Núrio. Acho que deu para expandir bastante o tema, assim, e compreender melhor. Então, agradeço a participação sua aqui na entrevista e foi um prazer estar aqui. Obrigada, também gostei bastante, Cássia. Muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Se vocês gostaram, deixa o like. Para mais informações sobre a Invex e a Sinvex, se inscreva no canal. E para mais conteúdos como esses, como a própria Muri comentou sobre artigos que ela escreveu, textos, né, lives também, vão estar tudo na descrição do vídeo, né? E eu acho que é isso. Até mais, gente.